Então, eu tenho aqui as minhas notas que eu estive a tomar, são algumas ideias principais que eu quero partilhar convosco hoje. Obviamente que há muitas outras, há muitos outros princípios, há muitos princípios que eu próprio ensino, mas hoje resolvi centrar-me aqui em essencialmente 5 ideias principais. A primeira ideia, o nosso sucesso nos negócios, portanto estou aqui a falar do nosso sucesso económico, que terá reflexo no nosso sucesso financeiro. O nosso sucesso nos negócios decorre muito mais dos erros que nós evitamos do que propriamente das coisas acertadas que nós fazemos. E eu queria aqui dizer-vos que todos nós somos pessoas razoavelmente inteligentes, mas que até as pessoas muitíssimo inteligentes fazem coisas estúpidas. Então, Kit Cunningham dizia-me muitas vezes, ou pelo menos ouvi-o dizer muitas vezes, umas ao vivo e outras através de registro de trabalho dele, que ele levantava esta pergunta, e a mim pelo menos lembro-me dele me perguntar isso uma vez: se pudesses reverter as tuas piores decisões financeiras da tua vida toda, se pudesses reverter as piores decisões financeiras que tomaste, quanto dinheiro é que tinhas hoje, não é? E às vezes a resposta para alguns de nós é assustadora. Se eu tivesse evitado isto, aquilo e aquilo outro, a minha situação seria provavelmente muito melhor do que aquela que é hoje. E o que é curioso é que se nós pensarmos, escolhermos 3, 4, 5 ideias que quiséssemos reverter, ou 5 decisões que nós tomámos, 5 coisas que nós fizemos que quiséssemos reverter, todas essas coisas, na altura em que decidimos, na altura em que fizemos, pareciam boas ideias. Ou seja, os nossos maiores erros, na altura em que nós tivemos a ideia parecia boa. E só que depois não é reversível. Depois do erro feito, a ideia não é reversível. Eu, quando penso nisto, lembro-me mais uma vez, da sabedoria de Warren Buffett e de algumas coisas que eu fui aprendendo ao estudar a vida dele ao longo do tempo. E o Warren Buffett dizia que todos nós devíamos investir, e peço-vos que leiam investir na ótica da vida profissional dele, não é? As decisões de investimento que ele faz, no nosso caso vamos remeter isto para as nossas decisões económicas, para as nossas decisões nos negócios, que nós devíamos tomar decisões nos negócios como se apenas pudéssemos tomar 20 decisões durante toda a vida. Porque se a cada má decisão que nós tomássemos, nós perdêssemos a oportunidade de voltar a decidir na frente, nós éramos muito mais cuidadosos na forma como tomamos decisões. É como se nós tivéssemos um scorecard em que a cada decisão que tomássemos era menos uma que nós podíamos tomar. Por uma questão de que se esgotássemos essas decisões, não poderíamos tomar mais decisões. Obviamente que nós aprendemos com erros, só que, e aqui atentem no que eu vou dizer, é muito mais barato aprender com os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Ou seja, nós podemos aprender ao estudar a nossa própria vida, os nossos próprios erros, mas talvez eu possa evitar alguns dos erros que eu tomo se eu li um livro escrito por alguém que já cometeu esse erro, se eu falo com um amigo que tenha passado por uma situação do mesmo género. Porque a verdade, e como eu costumo dizer, isto dos negócios é um desporto intelectual. Nós às vezes esquecemos, e nós, trabalhadores por conta própria, quase todos nós, muitas vezes confundimos esforço e suor com resultados. E não é que o esforço e o suor não sejam críticos, porque são. Sem esforço e sem suor nada se faz, mas os nossos resultados são ainda mais função da qualidade das nossas decisões, ainda mais do que do esforço propriamente dito. Por que é que eu digo isto? Com boas decisões eu asseguro bons resultados, mas com esforço eu não asseguro bons resultados. Eu posso esforçar muito, os resultados serem miseráveis. Se a minha filosofia, se as minhas ideias não consubstanciarem esse esforço, não suportarem esse esforço.
nós tendemos a medir as coisas da forma errada. E eu tenho discutido isto muito com a minha equipa nos últimos dias. E o exemplo que eu lhes tenho dado, e eu ontem partilhei isso no curso, desculpem partilhar outra vez, mas é como se nós estivéssemos numa situação difícil, nós temos uma arma, mas temos poucas balas. Ou seja, nós temos que assegurar que cada tiro que damos é um tiro certeiro e que falhamos o mínimo de tiros possível. Porque muitas vezes, e principalmente em situações como esta, em que as emoções se metem no meio e o dinheiro e os negócios não reagem bem às emoções, é outra frase que eu tenho repetido nos últimos tempos, tenham muito cuidado, porque o dinheiro e os negócios não reagem bem às emoções, e principalmente em alturas difíceis como estas, nós queremos fazer muita coisa para sentir que estamos a ser ativos e que por isso merecemos um bom resultado. Eu estou a fazer tudo o que posso, só que falta-nos muitas vezes discernimento na ação e estamos a esgotar tiros, estamos a atirar quase de olhos fechados a tentar matar alguém no desespero, quando muitas vezes com um tiro ou dois nós podíamos ser muito mais precisos e obter um resultado. Esta tem sido a minha mensagem diária para a minha equipa. Pessoal, não confundam atividade com produtividade. Não disparem à bruta de olhos fechados, que nós ficamos sem balas e não acertamos em ninguém. Mais vale, temos que ser snipers nesta altura, não é? Temos que ser o mais racionais possível nesta altura. Muitas vezes, quando as coisas estão a correr bem, nós confundimos apanhar uma boa onda com ser bons nadadores, não é? Eu ontem mais uma vez falei, não nisto, mas noutro exemplo aqui no curso, que quando nós estamos com a economia em expansão, quando nós estamos com uma maré positiva, quando nós estamos com o vento da economia pelas costas, muitas vezes basta estar no mercado para ir conseguindo ganhar a vida. Não é fazer crescer a empresa, não é gerar um lucro, mas conseguimos ganhar a vida. Porquê? Porque estamos no mercado em ascensão, nós estamos lá dentro e dá para ir ganhando a vida. E nós confundimos, como as coisas nos parecem, quem sabe ilusoriamente estar a correr razoavelmente bem, nós confundimos apanhar a onda certa com sermos bons nadadores, não é? E são coisas muito diferentes, porque a única forma de eu medir a forma como a minha empresa se vai aguentar nos maus momentos, como é que eu, empresário, vou conseguir lidar com os maus momentos, é através da qualidade das decisões que eu tomo nos bons momentos. E muita gente está muito atrapalhada, e pessoal, eu sou o mais solidário possível com quem está, e aliás, essa é a razão de existir da minha própria empresa e da minha atividade, é tentar ajudar-vos a não passar por momentos mais difíceis, ou a passar por os momentos mais difíceis da forma mais suave possível. Portanto, não entendam mal o que eu vou dizer, mas os resultados são ainda mais severos quando eu não estava a fazer as coisas certas na expansão. Ou seja, quando eu achava que era um bom nadador, mas eu não era, eu só tinha apanhado uma onda boa, porque até por setor de atividade, não é? Nós estávamos a falar, os restaurantes talvez sejam os menos preparados, segundo o estudo da JP Morgan, talvez as imobiliárias sejam os que mais vão aguentar, mais uma vez, segundo o estudo da JP Morgan, não é sequer uma opinião minha, é um estudo deles, mas aquilo que eu tenho aprendido é que o sucesso nos negócios é muito mais razão daquilo que nós estamos a fazer do que propriamente do que é que nós fazemos. Deixem-me pôr isto de outra forma. É muito mais razão da minha qualidade como gestor da minha empresa do que razão do setor de atividade em que eu me movo. Obviamente que há setores mais atrativos que outros, há setores com melhores margens que outros, com melhores modelos de negócios, com melhores características, obviamente que sim, mas se vocês me derem qualquer setor de atividade e uns dias para investigar, em qualquer setor de atividade, eu encontro-vos alguém que ficou milionário e 100 pessoas que faliram. Tá? Em qualquer setor de atividade. Vocês podem dizer, e desculpem só usar os dois exemplos do extremo da JP Morgan. Vocês podem dizer, setor imobiliário, eu encontro-vos mais de 100 pessoas que faliram no setor imobiliário. E encontro-vos algumas que ficaram multimilionárias no setor imobiliário. Então, não é o negócio em que eu estou, é a forma como eu faço as coisas. Restaurantes, a mesma coisa. Eu encontro-vos milhares de pessoas que faliram restaurantes
e encontro-vos milhares de multimilionários em restaurantes. Então, independentemente do vosso setor de atividade, seja ele qual for, eu encontro-vos milionários e falidos. Uma coisa eu vos posso garantir, vão ser muitos mais os falidos do que os multimilionários. Tá? Então, evitar erros. Pessoal, nós vamos sempre errar, mas errar o menos possível é uma das primeiras, é a minha primeira lição de hoje. Aliás, deixem-me parafrasear mais uma vez o Warren Buffett para rematar esta ideia. Warren Buffett diz que tem duas regras nos negócios. Pessoal, tomem nota disto, porque isto é sabedoria da mais profunda. 2 regras dos negócios. Regra número 1, nunca perder dinheiro. Regra número 2, nunca esquecer a regra número 1. Pessoal, vocês podem achar que isto é só humor, que é só piada, que é ligeireza, mas não é. Tá? É dito com algum humor, mas são regras básicas dos negócios. É onde é que eu posso perder dinheiro. E nós ontem falámos isso no curso, eu a semana passada falei nisso também num direto que fiz. Se eu sou ligeiro nas decisões mais pequenas, eu tendo a ser ligeiro nas decisões maiores. Como diz Warren Buffett mais uma vez, tonto com o dinheiro pequeno, tonto com o dinheiro grande, não é? Se a minha filosofia me permite tratar de forma ligeira decisões que parecem pequenas, eu vou acabar por tratar de forma ligeira as decisões que parecem mais importantes. Lição número 2. Pessoal, não há atalhos. Nos negócios, na vida não há, mas nos negócios não há atalhos. Aliás, Zig Ziglar dizia isso. O elevador para o sucesso dos negócios está avariado. O meu amigo vai ter que ir pelas escadas. Não há atalhos, não há receitas, não há fórmulas fáceis. Os negócios são complexos. E quem vos disser ao contrário, ou está a mentir-vos, ou está a tentar vender-vos alguma coisa. Não há formas fáceis de resolver coisas difíceis. Não acreditem em receitas milagrosas, não acreditem em coisas como rendimentos passivos, ficar milionário a trabalhar a partir de casa. Pessoal, não vamos ser ingênuos. Eu nunca vi isso de forma sustentada ao longo do tempo. Tá? Sucesso nos negócios. Pessoal, trabalho duro é crítico. Ninguém vai lá sem trabalho duro. Só com trabalho duro também não vamos. Mas compromisso, suar a camisola é crítico. Resiliência é crítico. Pessoal, se querem apanhar porrada, tornem-se empresários. Trabalhem por conta própria. Eu garanto que levam muita porrada. Resiliência é a capacidade de levar porrada e continuar a levantar e a seguir em frente. Tá? Garantido para todos os empresários. Vale a pena. Dói, mas vale a pena. Agora, sem resiliência, não há chance. Compromisso absoluto. Não desistir nunca. Prometam a vocês mesmos nunca desistir. Estudo. Ninguém lá vai sem boas ideias. Estudo. Pessoal, vejam podcasts, façam cursos, assistam a diretos, vão para o YouTube procurar conteúdos de qualidade, leiam. Pessoal, sem estudo, sem boas ideias, nós não vamos lá. Jim Rohn dizia isto. Nós podemos até saltar uma refeição, mas não podemos saltar uma boa ideia. Nós podemos perder uma refeição por dia, mas não podemos perder um bom livro. Jim Rohn dizia isto. Sem boas ideias, a gente não vai lá. Não? Então, pessoal, guardem as boas ideias. Por isso é que eu trabalho na indústria que trabalho. É a indústria de levar ideias às pessoas. Treino. Às vezes as pessoas dizem, Paulo, eu já fiz esse curso, eu já li esse livro. Há livros que a gente tem que ler para o resto da vida. Eu já li o Tao de Lao Tzu, já li o Tao mais de 20 vezes. São 81 versos, eu todos os dias leio um. 81 versos, todos os dias leio um, faço isto há anos. Eu nem sei quantas vezes já li o livro. Todos os dias eu leio um verso. Há livros que eu já li 3 vezes, que eu já li 4 vezes, e cada vez que leio é uma experiência diferente. Há áudios, há palestras que eu ouvi mais de 100 vezes que eu sei as dizer de cor. Porque eu vou no carro e ouço outra vez, e ouço outra vez, e ouço outra vez. Há pensadores que eu ouço repetidamente. E de cada vez que eu ouço a mesma coisa, mas aprendo coisas diferentes.
Porque eu já não sou a mesma pessoa quando vou lá a segunda vez a ouvir, e quando vou a décima, e quando vou a centésima. Então, treino é crítico. O Ronaldo não marca muitos golos de falta ou de livre porque um dia aprendeu a marcar aquilo. Não, ele marca porque continua a treinar. Então, há que ver as mesmas coisas várias vezes. Treinar é crítico. E paciência é absolutamente crítico. Às vezes, na nossa vida, nós temos a felicidade. Aparece um professor pela frente. Às vezes aparece um mentor pela frente. Alguém em quem nós nos inspiramos, alguém com quem nós aprendemos muitas coisas. Eu tenho conhecido algumas pessoas que se tornaram referências para mim, mas grande parte, não todos obviamente, mas grande parte dos meus grandes mentores, eu nunca os conheci sequer pessoalmente. Grande parte foi em palestras que assisti deles, e assisti tantas que parece que são meus amigos. Foi em livros que li deles, e li-os tantas vezes, ou tantos livros, que parece que os conheço pessoalmente. Então, grande parte dos nossos mentores nós não precisamos sequer de os conhecer pessoalmente. Uma coisa posso garantir. Todos os empresários que eu conheço que tiveram sucesso começaram no fim da fila. Começaram no último lugar. E ficaram na fila até ser sucesso. E quando começaram, nem toda a gente diria, se é que alguém diria que eles um dia iam estar onde estão hoje. Então, o sucesso não é óbvio à partida. É resultado de todas estas coisas, da resiliência, do compromisso, do estudo, do trabalho duro, da paciência, do treino, todas estas coisas. Terceira ideia para hoje. As generalizações destroem a clareza. Esta foi, inclusivamente, um dos temas do treino que eu estive a fazer para a minha equipa hoje de manhã, para a minha equipa de consultores. A forma como nós elaboramos linguisticamente as nossas ideias e abordamos linguisticamente os nossos desafios afetam a experiência que nós temos com eles e afetam a forma como nós os vemos. Programação neurolinguística é isso, é exatamente a forma como a minha linguagem afeta as minhas experiências. E nós vamos estudar PNL muitas vezes e não sabemos o que estamos a estudar. Estamos a estudar exatamente a forma como a nossa linguagem, não apenas a verbal, obviamente, mas como a nossa linguagem afeta as nossas experiências, afeta as nossas percepções, afeta as nossas sensações, muitas vezes, sobre as coisas. E um dos nossos consultores levantou uma questão que é: Paulo, as empresas estão nestas condições, assim, falta de liquidez, toda aquela ladainha toda que nós ouvimos com alguma frequência, ladainha, mas que é uma coisa séria. Atenção, desculpem, eu às vezes uso estes termos e depois parece que não estou a respeitar as pessoas. Não. As empresas estão com falta de liquidez, as empresas, muitas delas estão a falir, muitas delas estão a despedir os colaboradores nesta altura, muitas delas os empresários estão em desespero, à espera de medidas do governo que não saem e a pensar o que é que nós vamos fazer. Portanto, eu respeito muito isso. Aliás, eu sou empresário e lido com essa angústia também diariamente. Mas se eu verbalizo o meu desafio como as empresas estão nestas condições, eu tenho uma experiência que não é a experiência real, porque nem todas as empresas estão nessas condições. Nem todas as empresas estão a fechar. Todas as empresas estão com o vento de frente. Mas nem todas estão a fechar. Nem todas vão despedir colaboradores. Nem todas têm um estrangulamento severo de tesouraria. Houve empresas que se prepararam para um momento como este. Há empresas que estão em setores de atividade que eventualmente até podem beneficiar com isto. Umas a curto prazo, outras a médio prazo. Então, se eu verbalizo, se eu generalizo, eu crio uma experiência para mim que me tira objetividade, que me tira capacidade de agir e que me tira muitas vezes discernimento, porque eu deixo de ver oportunidades que estão aí. Eu garanto que há aí oportunidades, não vos vou dizer quais são, cada um de nós tem que descobrir as suas. Eu nem sei se já descobri as minhas, talvez tenha descoberto umas, talvez não tenha descoberto outras, mas eu sei que se eu verbalizar a questão de uma forma mais adequada, por exemplo, como é que eu tiro proveito ou onde estão as oportunidades que eu não estou a ver no cenário macroeconómico que estamos a viver?
Onde estão, o que é que eu não estou a ver que me pode fazer ganhar dinheiro aqui? Então, aquilo que acontece é que nós, de repente, começamos à procura das coisas certas e o que eu vos garanto é que as ideias aparecem. Às vezes a gente encontra uma forma, como é que eu não me fui lembrar disto? Às vezes é na conversa com o cliente em que nós escutamos aquilo que ele tem a dizer e de repente a gente encontra uma solução para ele e nós percebemos, eu posso alavancar isto e copiar para os meus outros clientes todos. Então o que é que eu não estou a ver, não é? É sempre, coloquem sempre as questões de uma forma positiva. Lembrem que as generalizações tiram-nos a capacidade de agir, a capacidade de detectar oportunidades. Muitas vezes a ideia é certa, só que tira-nos a objetividade, a ideia é vaga. E as generalizações quase sempre dão-nos álibis. Esta é a questão crítica. A generalização tende a dar-me álibis. Coisas que, Paulo, ninguém compra nestas condições. Paulo, ninguém tem dinheiro nesta altura. Paulo, ninguém vai prestar atenção à minha proposta de valor. Paulo, ninguém vai dar atenção a isso porque as pessoas estão preocupadas em pagar as contas. Não? Ninguém. Nada. Não é verdade. É uma generalização. Basta haver uma pessoa que tenha disponibilidade e capacidade e esteja disponível para ouvir uma proposta de valor e esta frase já não é verdadeira. Então, muita atenção porque as generalizações destroem a vossa objetividade, destroem a vossa clareza. Não aceitem, por favor, generalizações. Assumam padrões inegociáveis, planeiem, desenvolvam indicadores para monitorizar a vossa performance. É isto que vos dá poder, que vos dá objetividade, que vos dá controle, que vos dá clareza e, mais importante que tudo, que vos dá resultados. Tá? Próxima ideia que eu gostava de partilhar aqui com vocês. A única constante na vida e nos negócios é a mudança. E eu tenho falado nisto várias vezes. Eu muitas vezes explico que estima-se que o homem esteja no planeta, o Homo sapiens, há cerca de 70 mil anos. E se nós pensarmos um bocadinho nisto e fizermos uma pequena resenha histórica em relação à humanidade, nós percebemos que nos primeiros 68.500 anos a evolução do mundo foi muito pequena. A evolução a todos os níveis foi muito, muito pequena. Nós deixámos de viver em cavernas e de ser recoletores para, até há 1500 anos atrás, a evolução foi meter-nos nos barcos de madeira e começar a descobrir o resto do mundo civilizado. Ou do mundo não civilizado, desculpa. O mundo que se considerava civilizado, ir descobrir o resto. Durante 68.500 anos, a nossa evolução foi esta. Foi do mais básico que nós possamos imaginar. De mais ou menos 1.500 anos depois de Cristo até 1800, 1850, a evolução não foi fantástica, mas acelerou face aos 68.500 anos anteriores. Mas ali em 1800, 1850, inicia-se a Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? É a aplicação de princípios científicos, de matematização, de quantificação à atividade económica e produtiva. Já agora, qual foi a diferença a partir de 1500? Foi a introdução da ciência nas nossas vidas. A partir de 1500 anos, com os descobrimentos, começaram a ser levados, eu não sei se lhe podemos chamar cientistas, mas profissionais, vamos chamar-lhe cientistas, profissionais da área científica, para mapear e quantificar coisas que ainda não eram conhecidas. E isto introduz a matematização e a quantificação e o processo científico no mundo. Porque até 1500, todas as respostas se procuravam na Bíblia. E quem procurasse respostas fora da Bíblia era queimado numa fogueira porque era um herege. Então, qual é a pergunta? É esta. A resposta está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é porque a pergunta é estúpida, não é para fazer. Se Deus não queria que nós, quisesse que nós soubéssemos isso, tinha colocado na Bíblia. Se não está na Bíblia, é porque Deus não quer que nós saibamos isso. Então não procures essa resposta, porque senão és bruxo ou bruxa, não é? A partir de 1500 nós começámos a aceitar a introdução da ciência. A partir de 1800, 1800 e tal, nós trazemos a ciência para a atividade económica, produção científica, gestão científica, os princípios da escola clássica, os princípios de Frederick Taylor, etc, etc, etc.
portanto, vamos dizer o quê? A curva tem sido uma curva exponencial, é uma curva de aceleração. Nos últimos 20, 30 anos, o mundo mudou mais do que na história inteira da humanidade. Nos últimos 20, 30 anos, o mundo mudou mais e criou-se mais valor económico do que na história inteira da humanidade. Só em 20, 30 anos. Então, a mudança não apenas é uma constante, como ela está em aceleração e não vai parar de estar. Tá? E nós temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar coisas como esta que está a acontecer agora como parte da nossa realidade do dia-a-dia de hoje. E nós não gostamos, deixa-nos desconfortáveis, mas a verdade é que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Charles Darwin, exatamente há quase 500 anos atrás, foi um dos primeiros a cientificar, desculpem a invenção do verbo, a cientificar a realidade. Quando ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies, ele definiu-a como a sobrevivência dos mais adaptáveis. Há pessoas que verbalizam como a sobrevivência dos mais fortes. Não são os mais fortes. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os adaptáveis. Os mais fortes eram os dinossauros, eles já não estão cá. Não são os mais fortes, não são os mais inteligentes e não são os mais rápidos. São os que têm capacidade de se adaptar. Pessoal, e a mudança vai estar em aceleração para o resto das nossas vidas, isso não vai mudar, e a nossa capacidade de nos adaptarmos é o que vai definir, adaptarmos a nós, adaptarmos os nossos negócios, adaptarmos os nossos modelos, a nossa capacidade de resposta, não é de reação, é de resposta. Resposta implica uma consciência na escolha, a reação não é forçosamente assim, a nossa capacidade de resposta àquilo que acontece. E eu lembro-me sempre do general Schwarzkopf, quando foi a guerra do Golfo. O general Schwarzkopf dizia: se não gostas da mudança, vamos ver como te adaptas à extinção. Não é? Se não gostas da mudança, vamos ver como te adaptas à extinção. Andy Grove, CEO da Intel, há 21 anos atrás, sensivelmente, foi no final do século passado. Nossa Senhora, dizer isto dói, não é? Porque já eu era um profissional. Deu um discurso que ficou famoso e o título era Só os paranoicos sobrevivem. Eu falo nisto muitas vezes. Se vocês que estão aí desse lado são meus seguidores, já terão ouvido noutras oportunidades. Só os paranoicos sobrevivem. Ele dizia já há mais de 20 anos atrás que com o ritmo da mudança atual, só quem está o tempo todo atento a perceber o que é que eu não estou a ver, não é? O que é que me pode agredir aqui, quais são as oportunidades que eu aqui tenho, organizar a defesa e organizar o ataque. Nós, empreendedores, somos normalmente ótimos a organizar o ataque, mas não somos tão bons a organizar a defesa. Ok? Então, organizem a defesa. Nenhuma equipa é campeã sem organizar uma boa defesa, uma defesa sólida, uma defesa forte. Então, organizem uma boa defesa e sejam paranoicos no sentido de máxima atenção, máxima alerta. Há aí fora coisas que nos podem agredir, há aí fora coisas que nós podemos aproveitar. Então, o pensamento paranoico é isto, tudo aqui é sobre mim, não é? Onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as ameaças? Última ideia para hoje, são 3 disciplinas, e estas são muito básicas, pessoal, mas eu gosto das coisas básicas porque são as primeiras que nós esquecemos e são as primeiras que nós paramos de fazer. Deixem-me dar-vos 3 disciplinas básicas para o sucesso empresarial que eu aprendi há muitos anos atrás e que, no meu caso particular, vou-vos confessar que mudaram os meus resultados. Eles nunca foram maus, mas estas disciplinas ajudaram muito, tá? Primeira disciplina. Primeira coisa a fazer quando chegamos ao escritório todos os dias ou quando iniciamos o dia de trabalho. Talvez no vosso caso agora não estejam a ir para o escritório. Primeira coisa a fazer quando se inicia o dia de trabalho. Escrever os nossos objetivos. Quais são os meus objetivos neste momento? Há pessoas que eu digo isto e que confundem os meus objetivos com a minha lista de coisas para fazer no dia. Pessoal, não é a minha lista de coisas para fazer no dia que eu me estou a referir agora. É quais são os meus objetivos. Quais são os meus objetivos, se calhar, para a minha vida. Quais são os meus objetivos para este ano. Eu faço isso. Normalmente tenho cerca de 8. 8 é um número que eu gosto. Eu procuro ter sempre mais ou menos 8 objetivos para a minha vida. Quais são as 8 coisas que eu procuro na minha vida nesta altura. Quais são as 8 coisas que eu quero atingir este ano. Normalmente tenho coisas relacionadas com o trabalho,
com saúde e forma física, com os meus relacionamentos, com as minhas finanças pessoais. Normalmente estas são as áreas, os objetivos da empresa, os meus objetivos de saúde e forma física, os meus objetivos relacionais, os meus objetivos em termos de finanças pessoais. Quando eu escrevo os meus objetivos para a minha vida, pessoal, isto leva 5 minutos, são 8 coisinhas, o cérebro já sabe quais são, é só voltar a escrever o que eu escrevo todos os dias. Mas quando eu começo o dia com isto, eu estabeleço uma orientação subconsciente para a minha mente. Isto faz uma diferença inacreditável, tá? São 5 minutos por dia, a diferença é brutal. Segunda coisa, organizar a vossa agenda para o dia. Agora, muito importante o que eu vou dizer. Talvez alguns de vocês já me tenham ouvido falar sobre a organização do tempo, sobre produtividade, sobre... Eu não tenho tempo aqui agora para dar esse curso. Talvez eu em 45 minutos, 1 hora, explicasse tudo o que eu acho importante sobre isso, mas aqui tenho 2 ou 3 minutos. Organizar o meu tempo por prioridades, tá? O mais prioritário são as tarefas de maior valor acrescentado. Normalmente são as minhas tarefas intelectuais que vêm primeiro. E depois são os aspectos mais críticos da minha atividade. Eu começo das coisas mais importantes para as menos importantes. Eu começo das coisas mais importantes para as coisas urgentes. Eu tenho que garantir que nas primeiras horas do dia eu faça as tarefas mais críticas da minha atividade. Principalmente as tarefas que nós esquecemos quase sempre de fazer, que são as tarefas intelectuais. Objetivos, planeamento, medição da performance, da minha performance ou da performance da minha equipa, pensamento de estratégias para melhorar. Este trabalho tem que ser um trabalho diário, tá? Na pior das hipóteses, por favor, façam-no 3 vezes por semana. Tá? Pior das hipóteses, o ideal é ser diário. Estabelecer a atenção para o dia. Então, organizar a minha agenda para tentar evitar o mais possível as urgências. Começar pelas importâncias, fazendo lembrar o Odorico Paraguaçu, de uma novela brasileira muito antiga. Já nem me lembro como é que se chamava, mas é começar pelas importâncias e depois passar às urgências, tá? Ir do mais importante para o menos importante. Ir do mais importante para o mais urgente. Terceira coisa, encontrar alguma forma de prestação de contas. Este aspecto é absolutamente crítico. Encontrem alguém que vos cobre as coisas. Seja a vossa equipa que vos cobre. Seja um business coach, um mentor que vocês tenham que vos cobre. Seja uma família que vos cobre, mas que cobre no bom sentido, que vos exija que vocês deem o vosso melhor. Seja... Às vezes os filhos são bons a cobrar-nos coisas. Encontrem um sistema de cobrança. Encontrem um sistema que não vos permita não estarem no vosso melhor. Encontrem uma espécie de personal trainer, não é? De PT, não é? Alguém que vos obrigue a estarem no vosso melhor. Muitas vezes, aquilo que eu encontro, por exemplo, para mim, eu exijo da minha equipa, mas exijo que eles exijam de mim também. Não só permitir que eles me peçam contas, não é só permitir. Eu crio um ambiente em que eles me cobrem.